Muitos têm me perguntado qual é a vantagem ou desvantagem de morar no Brasil ou na Turquia e até mesmo na Argentina. Bom, eu vou estar trazendo dados oficiais conforme eu pesquisei na internet, exatamente hoje, dia 7 de junho de 2023, e vocês tiram as suas conclusões. Então, sem mais demora, vamos lá! Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e Eu. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite esse momento, se inscreva no botãozinho que fica aqui embaixo. Deixe o seu like toda vez que assistir um conteúdo. Participe nos comentários, dando seu feedback com relação ao assunto do vídeo. Ative o sininho para todas as notificações e, se quiser compartilhar, eu agradeço. Bom, devido à situação que se encontra a Turquia economicamente falando nesse ano de 2023, que para nossa surpresa, o dólar está cada vez ficando mais elevado, o seu valor, e por isso está fazendo com que alguns turcos estejam pensando em de repente trocar de país. E como referência, eles estão buscando países da América do Sul, por N motivo, e principalmente por ser países onde a economia está melhor, onde o dólar também está baixo, por isso os preços também ficam abaixo, né? Inflação também ali controlada, porém eu vou me basear nesses três países. Aqui, a Turquia, a Argentina e o Brasil, principalmente como referência como brasileira e pelo que eu ando acompanhando da economia no Brasil. A Argentina, eu só vou trazer alguns dados que eu considero importante para na hora de uma decisão você colocar aí no papel e ver o que é mais relevante para a sua situação atual. Então vamos começar. Dados concretos baseado na pesquisa que eu fiz e 3 pontos principais que eu considero importante para você tomar a sua decisão quando decide mudar de um país para o outro. Então eu vou começar com a questão da economia, porque eu acredito que a maioria realmente está tentando sair do seu país em busca de uma economia melhor, né? Bom, no ranking da economia, em questão de inflação, nós sabemos que a Argentina aí está no topo, né? É uma das recordes aí de inflação, isso se tratando a nível mundial. Então a Argentina hoje, baseado na minha pesquisa, ela está com 109% de inflação. Um dólar na Argentina está valendo 243,20 pesos argentino. Um euro, 260,13. A Turquia está aí em segundo lugar nesse ranking de inflação, justamente por causa da alta do dólar e os preços estão cada vez mais sendo elevados. Então, está aí em torno de 108% de inflação, atual no mês de maio, 40%, conforme a gente está vendo aqui nos noticiários. Um dólar na Turquia hoje, dia 7 de junho de 2023, está 23,16 lira turca. Um euro está 24,77 lira turca. Ou seja, realmente cada dia que passa o dólar parece que está cada vez mais elevando aí o seu preço, fazendo com que a moeda turca esteja cada vez mais sendo desvalorizada. O Brasil, 6,02% de inflação. Está no ranking aí no quinto lugar dos países a nível mundial com a inflação mais alta. Um dólar no Brasil está em 4,91 real, a moeda brasileira, e um euro está a 5,26. Lembrando que essa cotação de dólar que eu estou trazendo é exatamente para essa data, né? A gente sabe que é uma moeda que
a qualquer minuto, não precisa nem variar o dia, a qualquer minuto o dólar está mudando o seu valor, né? Então eu estou me baseando no que eu pesquisei nessa data de hoje. Qualidade de vida. Aqui eu vou abrir uma aspa para a questão da Argentina. Como eu falei, eu não vou me basear em cima de uma coisa que eu não vivo, né? Não conheço a Argentina pessoalmente, mas estou me baseando em cima do que eu tenho acompanhado através de YouTubers que têm passado ali por toda a América Latina, né? E principalmente na Argentina, onde eles estão dizendo que está tudo extremamente barato, com exceção de algumas coisas. Então eu vou me basear exatamente na questão do Brasil, por ter conhecimento da realidade do país hoje. A questão da qualidade de vida na Argentina para estrangeiros, né? Porque para os argentinos realmente a inflação está sendo um dos maiores problemas no país, porque tem feito os preços dos produtos estarem sendo elevados a cada dia, né? Produtos, quando eu falo em geral, para a sobrevivência de uma pessoa. Mas o custo de vida lá, pelo que eu andei verificando, se tratando de moradia, é extremamente caro, né? Principalmente também para estrangeiros, porque aí, no caso, a pessoa que pensa em mudar de um país, não vale a pena sair do seu país onde tem uma residência própria, né? Que não tem, que eu acredito que é o maior gasto de um ser humano em qualquer lugar que ele decide morar. Então, não faz sentido sair do seu país onde tem uma casa própria e de repente ir para um outro país para morar de aluguel, por mais que financeiramente, né, tenha vantagem aí. Então eu estou falando da Argentina para estrangeiros, porque quem é hermanos e vive no país, realmente a moeda argentina também está sendo desvalorizada, tanto é que $1 custa 243 pesos argentinos. Questão de segurança, não é registrado como um dos países com maior índice de violência, né? E quando se trata de segurança, pelo menos que a gente vê isso através dos YouTubers, é um país considerável seguro, né? Em comparação com o Brasil. Para os turcos, tudo está muito caro devido ao aumento do dólar, a desvalorização da moeda turca perante o dólar. Como eu falei, o dólar hoje está em 23,16 lira turca, né? Então, quanto mais alto o dólar, mais alto o valor das coisas no país, do produto, e principalmente se tratando de moradia, é o que a gente tem visto aqui nos noticiários, que realmente está tudo extremamente caro, né? Até mesmo para os estudantes que vão para as cidades grandes, principalmente Istambul, fazer faculdade, elas têm que alugar ali um lugar para ficar no período de faculdade, né? Geralmente são de outras cidades. E realmente eles estão falando que as moradias, e a gente tem visto aqui nos noticiários que realmente, se tratando de moradia aqui na Turquia, para aluguel está muito caro. Produto nos mercados tem aumentado diariamente, né? A gente tem visto, quando a gente vai no mercado, a gente vê que realmente está tendo aí um aumento absurdamente, né? Custo de morada cara. Segurança possui, porém, devido à migração de alguns afeganistãos, estão sendo registrados muitos roubos, né? A gente tem acompanhado aqui na televisão que o índice de violência nas ruas está crescendo, principalmente ali na cidade de Istambul, né? Quando o cidadão é pego no delito e eles fazem a investigação, descobre que não é cidadão turco, né? Então esse é um dos problemas que a Turquia está começando a enfrentar aí com essa questão da imigração e até mesmo de forma ilegal desses cidadãos da fronteira aqui com outros países. Agora, a vantagem e a desvantagem do Brasil. Como brasileira, eu vou falar com propriedade, né?
exatamente o que está acontecendo com relação à economia do Brasil e com relação à questão de segurança e qualidade de vida. Vou estar trazendo aqui o que eu considero as cidades mais seguras, né, para quem pretende de repente se mudar para o Brasil e tem dúvidas aí com relação a que cidade que se encontra mais segurança na questão de repente você andar na rua e não ter problema com roubo de celular, que é o que a gente mais vê comentar, principalmente os youtubers que estão passando pelo Brasil, é o que eu tenho mais visto eles reclamarem, roubo de aparelho de celular. E isso nós sabemos, né? Não é só estrangeiros, mas até mesmo os próprios brasileiros se tornam vítimas desses criminosos. Para a maioria dos brasileiros, com o governo atual, está ficando tudo mais caro. Nós sabemos que o Brasil está sob um novo comando, né? Um governo novo. E não vou tratar aqui na questão de política, porque esse não é o assunto principal. Porém, o Brasil, pelo que eu ando conversando com brasileiros através das redes sociais, realmente para eles as coisas estão ficando cada vez mais caro, né? Só ainda não está totalmente caro, com uma inflação muito alta devido à questão do dólar, que é considerado um valor baixo, mas também por quê? Porque o Banco Central brasileiro, ele não está sob o comando do governo. Ele é independente. Isso já na época do presidente Bolsonaro, né? Houve aí essa independência do Banco Central. Então, o que o Banco Central tá fazendo? Ele está controlando ali os juros. É onde realmente não permite que o país venha enfrentar aí uma inflação absurda como nos governos anteriores, muito tempo lá atrás. A questão de segurança, eu já morei em São Paulo, já conheci o Rio de Janeiro de passagem, já passei uma temporada no Maranhão, né? Mas eu vou falar das cidades principais, que é o que eu tenho visto que a maioria, quando pensa no Brasil, eles pensam mais ali. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba eles têm visitado bastante, né? Mas a maioria sempre, quando vai para o Brasil, eles têm que conhecer São Paulo e Rio de Janeiro. São os pontos mais visitados no Brasil, mais pesquisado pelos turcos. Então, se tratando de questão de segurança, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, cidades grandes, com índice muito elevado de criminalidade. E mais frequente registrado por alguns youtubers, roubo de aparelho de celulares e por brasileiros também a violência nas ruas e favelas. Agora, se tratando do quê? Se tratando exatamente do que eu tenho visto através dos youtubers que têm passado pelo Brasil, que eles têm reclamado, muitos deles foram realmente assaltados, roubado o aparelho de celular nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Então isso realmente consta, né, constata que o índice de violência nessas duas cidades está muito elevado, né? Então por isso que eu particularmente não recomendo, até porque são cidades grandes, são metrópoles, né? São Paulo é uma grande metrópole, onde tudo funciona 24 horas, é uma cidade que não descansa, que não dorme. Porém, você não tem segurança de querer de repente sair à noite à rua, porque você corre o risco de, né, roubado. Mas é uma cidade também considerada muito cara, né? Justamente porque pelo fato de ser o pulmão ali do Brasil, né? São Paulo. Cidades com qualidade de vida melhor. Eu considero o sul do Brasil, e agora eu vou falar com propriedade, baseado em experiência de ter morado em uma dessas cidades do sul do Brasil, onde eu considero que a qualidade de vida de todo o país é a melhor, questão de emprego, né? Isso para brasileiros, cidades que têm oferecido grande oportunidade de trabalho. Os aluguéis
são baratos, né? São melhores os apartamentos, até porque São Paulo é uma cidade que não tem mais para onde crescer, né? A nível urbano. Então, os apartamentos ali são pequenos, são kitnets, né? E são extremamente caros para o tamanho do apartamento. Porém, quando eu cheguei em Criciúma, em Santa Catarina, eu fiquei surpresa pelo tamanho das residências, e quando eu falo residência, isso se trata tanto de apartamento quanto de casa, são enormes, um preço barato, e olha que são apartamentos bons, apartamentos com 2, 3 dormitórios, até com quarto de empregada, ou seja, é um baita de um apartamento. E em comparação com os preços de São Paulo e do Rio de Janeiro, são extremamente baratos pelo tamanho do apartamento também. Questão de segurança. É cidade segura porque, se você for observar, isso eu vou falar de Criciúma, Santa Catarina, né, em geral. Ali as cidades, geralmente as casas são com muros muito baixos, não tem grades com muros altos, rede, cerca elétrica, tudo aquilo que você vê numa cidade grande para poder tá trazendo segurança para sua casa, né? Então as casas ali, os muros são baixos, né? Dá para você ver praticamente todo o quintal da casa. Lógico que tem algumas ali que, né, reforça, mas não é pelo fato de uma cidade ser extremamente violenta. Curitiba, Paraná, tem uma qualidade de vida muito boa, é uma cidade muito organizada, é uma cidade muito limpa. Quando eu falo questão de organizada, é relacionado a tudo, a questão de trânsito, questão de limpeza do meio ambiente, das ruas, você não vê lixo pelas ruas, né? Nessa questão aí, realmente eles... Então, as 3 cidades do Brasil, os 3 estados que eu considero mais seguro e com uma qualidade de vida melhor, é o sul do Brasil. Curitiba, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Porém, eu vou falar, eu já visitei Porto Alegre, né? Ali a região central, como turista, e Porto Alegre não é uma cidade assim que eu posso dizer que é 100% seguro, né? Tem ali uns delitos, mas não se compara com o que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas todo cuidado é pouco. Agora, se tratando de Santa Catarina, eu vou falar da cidade de Criciúma, que foi onde eu morei, né? Eu já até compartilhei aqui no canal um vídeo falando sobre a cidade de Santa Catarina, a questão de quais são os pontos positivos, pontos negativos, vantagens, desvantagem de morar nesse estado, com relação à questão de segurança, com relação à oportunidade de trabalho, com relação à moradia, né, e tudo mais. Então, se você puder dar uma olhada, aqui tem um vídeo aí que fala a respeito só do estado de Santa Catarina. Mas eu vou falar de Criciúma porque foi onde eu morei por 10 anos, né, e eu falo isso com propriedade, que é uma cidade totalmente segura, é uma cidade que não é considerado grande, né, igual, por exemplo, Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, igual em comparação com São José, também, que é uma cidade grande, porém, é uma cidade tranquila de se morar, né? É uma cidade que tem praticamente de tudo que você precisa, os imóveis são imóveis baratos e bons para morar, como eu falei, na questão de segurança e também com relação à expansão, né, territorial, o tamanho do apartamento, o tamanho da casa. Dificilmente você vai encontrar ali kitnet ou apartamentos de um dormitório. Geralmente são apartamentos realmente grandes e barato. Tem oportunidade de trabalho, né? Questão de segurança, você pode andar ali na rua. Eu, pelo menos, nunca fui assaltada, né? Nunca roubaram meu celular,
nunca tentaram me roubar em nenhuma questão. E olha que eu saía do trabalho por volta de 10h40 da noite, apesar ali de ser uns 10, 15 minutos de casa, mas eu saía com o celular na mão e nunca fui assaltada. Então, eu estou falando isso realmente com propriedade, baseado no que eu vivi, né? E é realmente uma cidade pacata, é uma cidade tranquila, é uma cidade que não tem um trânsito considerado como o de São Paulo, né, que é estressante porque a pessoa demora aí em torno de 3, 4 horas para chegar do trabalho em casa e vice-versa, né, porque realmente o trânsito de São Paulo está cada vez mais aí estressante. Então, para as pessoas que me perguntam, hoje mesmo um seguidor aqui do canal estava falando que está pensando em ir para o Brasil, né, em mudar de país, sair daqui da Turquia e está pensando no Brasil. Porém, existe essa questão aí de segurança, que é justamente o que eles acompanham através desses youtubers que visitam o país, né, e acaba compartilhando esse lado negativo do Brasil com relação à segurança, com relação a roubo de celular. Sendo que aqui na Turquia, eles têm essa segurança, né, não tem os seus aparelhos roubados. Então, como que uma pessoa vai sair de um país seguro para de repente ir para um país onde não pode andar com o celular, porque senão, né, roubam. E ele estava me perguntando o que eu sugeria, né, entre o Brasil e a Argentina, porque a Argentina, como eu falei, eles estão cogitando aí que é um país bom de morar com relação à segurança e com relação às coisas estarem baratas, mas na visão estrangeira, né, porque os moradores de lá realmente sabem como é que está a questão aí da economia na Argentina. E ele estava me perguntando, tá, mas entre o Brasil e a Argentina, o que você me recomenda? Eu falei assim, olha, a Argentina, eu sugiro que você pesquise, né, a fundo. Eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço e não morei na Argentina, não sei como é que funciona lá. Mas mais ou menos a gente tem uma noção aí com relação à inflação, com relação à economia. Agora, do Brasil, eu posso estar te apresentando os pontos positivos e os negativos. Os negativos, infelizmente, é mais essa questão de segurança, né, geralmente em favela, né, em lugares assim mais pobres, onde a criminalidade domina, né, você não tem aquela liberdade de sair à noite tranquilo, sabe? Quando eu falo tranquilo é sem ficar olhando para um lado para o outro, saber se vai vir alguém tentar te assaltar, te roubar, né? Então, aí no caso eu não tenho como, né, dar essa certeza, mas baseado nessas questões que eu trouxe com relação a essas 3 cidades que eu considero mais segura no Brasil e com uma qualidade de vida melhor, eu sugiro que realmente para quem está pensando em de repente ir para o Brasil, procura pesquisar sobre essas 3 cidades e até outras cidades ali da região do Nordeste, né, que também tem aí a sua questão de segurança, qualidade de vida, são cidades praianas, né, e se a pessoa tem aí um dinheiro que possa estar investindo em alguma coisa, com certeza vai ter retorno, né, então isso tudo aí a gente tem que colocar na balança, pesar, né, os prós e os contras para saber se vale a pena realmente se aventurar no Brasil. Bom, o vídeo de hoje era sobre isso. Eu achei de extrema necessidade estar compartilhando, já que muitas pessoas estão com dúvidas, né, e estão pensando até mesmo em estar trocando de país, principalmente aqui a questão da Turquia, por causa da economia, por causa da situação que realmente está ficando a qualidade de vida cada vez mais cara, né? Eu resolvi fazer esse vídeo justamente como um alerta e como uma precaução. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal. Participe nos comentários, inclusive, o que você achou do conteúdo. Ative o sininho para todas as notificações e se você achar necessário compartilhar com alguém, que essas informações vai ajudar em tomar alguma decisão, eu agradeço. Então, beijo no coração de vocês e fui!